Quero saudar com a paz de Cristo nossos irmãos da IPI de São Carlos, IPI de Ibaté, da IPI de Araraquara, né? E nossos irmãos de outras igrejas que sempre estão nos acompanhando através dos nossos cultos online, né? Estarei lendo para vocês o Salmo 46 da Nova Tradução na linguagem de hoje. Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou ler novamente o versículo 11. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Né? Nesse momento tão difícil, né, que estamos passando de isolamento, né, nós temos um Deus poderoso que está do nosso lado. Tem cuidado da igreja e tem cuidado de cada um de nós. Amém? Estarei fazendo uma oração, tá bom? Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Pai, para pedir, agradecer e louvar seu santo nome, Pai.
Quero pedir também pelos desempregados, Pai, pelas pessoas que estão doentes, Pai, que o Senhor esteja colocando sua mão santa curadora sobre eles, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, isso fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber.
ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar. Nesse tempo de pandemia, da qual já passaram 6 meses, muitas coisas não ficaram acessíveis. Muitos serviços da qual nós gostamos de usufruir não estava disponível. Muitas lojas fecharam. Enfim, muita coisa parou realmente e de forma que nos atrapalhou em algumas questões. Mas há algo que sempre estará acessível. E eu quero meditar com você nessa noite sobre o trono acessível, o trono de Deus que está sempre acessível. Está baseado num texto de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 a 16, do qual vou estar lendo. E você pode acompanhar comigo a leitura, onde diz o seguinte: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O texto no versículo 16, ao qual quero dar uma ênfase, portanto, nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Nós vamos estar meditando sobre esse texto. Vamos pedir a graça de Deus, a bênção dele, que o próprio Espírito fale através dessa passagem aos nossos corações. Oremos. Pai amado e querido, eis um texto maravilhoso, Senhor, que fala a respeito de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, nos tornando, Senhor, acessível ao trono da graça. E queremos meditar nesse texto, para que esse texto, Senhor, ele fale aos nossos corações e crie uma convicção e a ousadia que precisamos para poder entrar no trono da graça, confiantemente, sabendo, Senhor, que diante, Senhor, daquilo que Jesus fez, temos acesso a Ti. E essa mensagem traga essa confiança, essa certeza, Senhor, aos nossos corações, para que nunca duvidemos disso, ó Pai. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que o Teu próprio Espírito fale conosco, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus é fruto de um trabalho de um homem que tem uma profunda e uma sólida fé. Nesse texto, quando você lê Hebreus do primeiro ao último capítulo, você vê realmente o quanto esse homem é um homem de fé, um homem que tem uma fé tão profunda, tão sólida, que ele diz coisas muito ousadas. Mas, principalmente, é um dos textos mais sábios que nós temos de interpretação do Antigo Testamento, onde esse texto ele vai trazer para nós umas revelações, uns esclarecimentos daquilo que estava lá nos textos de Moisés, como Levítico, como Números, por exemplo, coisas difíceis de compreender, e ele traz a clareza para nós a partir desse texto, trazendo inclusive a interpretação na pessoa de Jesus, como cada texto daquele se referia a Jesus e como isso era para nós bênção. E Hebreus, então, realmente é um livro que vale a pena a gente estudar profundamente, lendo ele e comparando com ali os textos de Moisés, por exemplo.
Mas não só isso, ele não é só um texto exegético, um texto explicativo do Antigo Testamento. Ele é um texto que tenta trazer para nós uma compreensão profunda de um acesso a qual Jesus nos deu. Porque o próprio Jesus, nesse texto, é aquele que ele é o autor e consumador da fé, mas é também aquele que inaugura um novo relacionamento. O relacionamento que nós não tínhamos, agora vamos ter com Deus, na pessoa de Jesus, no sangue de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus. Então é um texto maravilhoso. Se você, por exemplo, pega no capítulo 2, por exemplo, do 9 em diante, você vê algumas explicações assim impactantes e muito claras da pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, tem comparado aqui com muita coisa com que Paulo dizia também. Por exemplo, no versículo 9 do capítulo 2, você vai ver que Jesus ele abandonou livremente a glória que possuía junto ao Pai e se humilhou abaixo dos homens. Paulo fala isso em Filipenses também, capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. Né? Jesus ele se humilhou e foi abaixo dos anjos. O versículo 9 de Hebreus diz que Jesus não assumiu a natureza de anjo quando veio na terra. Ele assumiu a natureza de pecadores, de homens, de carne e sangue como nós. Ele tomou essa semelhança, e isso está no versículo 14 do capítulo 2 de Hebreus. Jesus é aquele que se fez irmão igual a nós e colocou-se no mesmo nível de cada um de nós. E o texto que Paulo vai dizer assim, que ele não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Que coisa maravilhosa que Jesus faz. Ele desce da sua glória, ele nega toda aquela majestade que tem nos céus, vem à terra em semelhança humana e ele nos chama de irmãos. Mas o texto vai dizer muito mais coisas. Por exemplo, vai dizer que na morte de Jesus, a cruz foi o momento mais humilhante que ele passou, foi o ponto mais baixo da vida dele, foi a cruz, porque como diz Paulo aos Gálatas, é na morte da cruz que Jesus se tornou maldito por nós. Porque maldito era todo aquele que morresse no madeiro, Paulo estava dizendo ali. Então foi um momento mais humilhante por um pequeno momento. Porque também foi na cruz que Deus o exaltou e foi na cruz que Deus humilhou aquele que tinha a chave da morte e do inferno. Jesus expôs na cruz toda a desgraça satânica e venceu tudo por nós. Foi naquele momento que Deus coroou ele de glória e de honra. Paulo diz que quando ele se humilhou naquele momento da cruz, também o exaltou sobremaneira, colocando ele acima de todos os céus e assentando à direita de Deus Pai, de forma que agora ele, coroado de glória e de honra, ele está sentado também à direita do Pai, reinando eternamente. Agora ele é rei sobre todas as coisas. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele tem a chave da morte e do inferno para dar vida e vida eterna a todos aqueles que nele crê em Jesus Cristo. Então o texto de Hebreus, ele traz todas essas revelações, todas essas coisas maravilhosas, mas também fala de muitas outras coisas, por exemplo, como que Jesus, ele é o real daquilo que antes era figura. Por exemplo, você tem o sacerdócio de Arão, mas aquilo era só uma figura do verdadeiro sacerdócio da pessoa de Jesus Cristo. O texto vai dizer que Jesus, por exemplo, ele não era da tribo de Levi, ele era de uma outra tribo, ele vem da tribo de Judá. Mas ele é sacerdote porque ele é da ordem do Melquisedeque, ou seja, ele foi constituído por Deus como sumo sacerdote. Então é aquele que intercede por nós, é aquele que se coloca agora numa posição de intercessor, mediador entre nós e o nosso Deus. Então, o texto vai dizer, por exemplo, também que Jesus é o verdadeiro sacrifício, aquele verdadeiro cordeiro que o cordeiro anterior morria, não é? Para perdão de pecado das pessoas, mas no ano seguinte tinha que matar outro cordeiro. Jesus, ele vem como um sacrifício perfeito a tal ponto que bastou uma única morte, um único sacrifício. E aí Jesus completa a salvação num único ato. Hebreus vai explicar todas essas coisas. Mas Hebreus traz para nós também palavras de consolo, de conforto,
e principalmente uma palavra de confiança. E nós queremos meditar nesse texto. Por exemplo, o versículo 14 do capítulo 4, da qual nós lemos, diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Se nós temos ele, Jesus, como nosso sumo sacerdote, temos confiança nele, porque ele adentrou os céus. Ele está lá, assentado à direita do Pai. Também o versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus, quando ele esteve na terra, ele sofreu. Ele sofreu todo tipo de coisa que você pudesse imaginar. Humilhação, escárnios, ele foi desprezado pelas pessoas, foi chicoteado por nós, ele dormiu ao ar lento, no frio, Jesus passou fome por nós. Muitas coisas que Jesus passou faz com que ele entenda os nossos sofrimentos. Não há sofrimento que nós venhamos a passar da qual Jesus não conheça. E porque ele foi tentado em todas essas coisas, é que ele tem experiência de todas essas coisas e pode, inclusive, se compadecer das nossas fraquezas. É isso que o texto está dizendo. E diante, então, dessa situação de que ele é um sumo sacerdote, de que ele está sentado à direita de Deus, de que ele é o nosso intercessor e mediador, aí vem o versículo 16, a qual eu quero explorar mais com você, que diz: portanto, aproximemos do trono. Ou seja, acheguemos-nos ao trono. E ele diz, não só se achegue, ele diz se achegue com confiança. Se achegue com confiança. Não é para chegar orgulhosamente, é diferente. Chegar com confiança não é chegar de forma orgulhosa, não é chegar de forma presunçosa, e muito menos em tom de exigência. Sabe aquela coisa de eu decreto? Isso não cabe ao nosso Senhor. Porque a primeira coisa que nós temos que entender para chegar a esse trono é que ele é um trono. Onde está sentado ali é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A ele nós devemos toda a reverência. Toda a reverência. Diante desse trono nós temos que nos humilhar e nos prostrar humildemente diante dele. Mas o fato de que temos que chegar de forma humilde, de forma reverente a ele, não faz com que a gente possa deixar também de confiar. Na verdade, ele quer que a gente chegue com confiança. Confiança no sentido de que o Senhor, ele se alegra de nos receber. Tem um outro texto lá em Hebreus 10, 19 e 20 que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o Senhor, ele espera que entremos no santuário, porque o sangue de Jesus nos comprou, nós pertencemos a Deus. Mas principalmente porque também o véu, lembra quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele dá o suspiro, e aí de repente o véu lá do templo se rasga, porque na verdade era a carne de Jesus que estava sendo rasgada pelos nossos pecados. Mas quando a carne de Jesus recebe nossos pecados e se rasga, naquele momento todos nós estamos sendo perdoados em Cristo Jesus. E esse perdão nos dá livre acesso. Então nós podemos chegar sem reservas, com nossas petições. Nós podemos chegar livremente com palavras simples. Nós podemos nos achegar esperançosamente, com plena confiança de sermos ouvidos. E podemos chegar fervorosamente, com insistência nos nossos apelos. Acheguemos-nos confiantemente. Cheguemos aonde? Ao trono da graça. Lembra que eu falei que era um trono onde está sentado o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, mas ele não é só um simples trono. O que esse texto de Hebreus traz como revelação para nós é algo que os judeus nunca puderam entender, porque eles tinham uma visão completamente diferente de Deus. A partir de Jesus Cristo, o autor de Hebreus vai entender que o trono, ele é um trono da graça. Ele não é só um trono de poder,
Ele não é só um trono de glória. Lembra aquele trono a qual Isaías viu? Lá em Isaías capítulo 6 ele narra, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele vê uma visão gloriosa de Deus, e diante daquela majestade daquele Deus, ele diz: estou perecendo, porque sou homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Ele está aterrado, com medo, quando ele entra nesse santuário e se depara com esse trono de um ser todo-poderoso, que é santo e que não admite pecado. Mas agora esse trono, na pessoa de Jesus Cristo, transformou num trono de graça. E nós não estamos nos aproximando desse trono como pecadores, nós estamos entrando nesse trono também como santos. Não por nós mesmos, mas santificados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos justificou. Jesus era o justo e se tornou justificador de cada um de nós. E o próprio Espírito Santo trabalha na nossa santificação. E nesse trono da graça, tem a presença daquele também que intercede por nós. Porque o texto vai dizer que quando nós pecarmos diante de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, junto ao trono da graça, que intercede por nós para que Deus se compadeça de nós e nos perdoe os pecados. Por isso que ele é o trono da graça. Né? Nesse trono reina o Senhor misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, como diz o Salmo 103, versículo 8. Nesse trono está sentado, não aquele que era o terror de Isaac, não aquele Deus que estava no alto do Sinai, com raios e trovões, dizendo que vai matar aquele que se aproximasse do monte. Não, agora esse Deus, ele se revela com uma nova face. E a face dele é do Senhor misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É esse Deus que está sentado neste trono. Mas o texto do versículo 16 diz mais, diz que nós podemos, ao chegar nesse trono da graça, receber misericórdia, receber socorro em momento oportuno. Primeiro, receber misericórdia. O Salmo 145, 8 diz o seguinte: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Deus é grande em misericórdia. Se Ele é o que está sentado no trono, é aquele que vai agir com misericórdia para cada um de nós. Como Jesus é aquele que se compadece por ter sofrido todos os tipos de sofrimento que nós possamos imaginar. Então, juntando a compaixão de Jesus com a misericórdia de Deus, faz com que a gente possa realmente confiar de que esse Deus, Ele pode realmente nos abençoar. A gente pode realmente chegar a Ele, nos aproximar dEle, pedir a Ele e encontrar compaixão e misericórdia. Nós vamos encontrar no trono da graça essas duas coisas, porque tanto Deus e Cristo Jesus representam a compaixão e a misericórdia que nós estamos precisando, que tanto precisamos em vários momentos da nossa vida. Quantos sofrimentos não passamos, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas coisas acontecem conosco que nós precisamos da intervenção de Deus, e quando a gente precisa dele, porque a gente não tem condições de por nós mesmos resolver essas coisas, então a gente tem que contar com a compaixão e com a misericórdia do Senhor. E Ele, como diz o final aqui do versículo, diz o seguinte, que Ele vai socorrer em momento oportuno. Ele socorre em momento oportuno. Não é nós que vamos dizer para Deus quando Ele tem que fazer. Nós pedimos para Ele, clamamos para que Ele venha em socorro. É Ele quem vai dizer quando, porque Ele sabe o momento oportuno. É interessante nós observarmos, por exemplo, duas pessoas na Bíblia onde Deus socorreu em tempo oportuno. Uma é Agar. Agar, ela era uma funcionária, trabalhava ali como uma espécie de escrava, era assim que era na antiguidade, de Abraão e de Sara. Sara, como estava meio sem muita fé de que ia ter realmente um filho, ela resolve apressadamente resolver o problema de um descendente para Abraão, concedendo a sua empregada para que Abraão tivesse uma relação com ela, tivesse um filho com ela e esse filho fosse o descendente de Abraão.
E aí, de fato, vem e nasce Ismael. Mas quando mais tarde Deus cumpre a sua promessa e faz com que Isaac nasça da própria Sara, mesmo já em velhice, acontece agora de Sara, claro, dar maior atenção ao seu filho Isaac. E ela se perturbar com a presença de Ismael e de Agar. E isso gerou conflitos, a ponto de Abraão dizer para ela, faz o que você quiser. E Sara manda embora Ismael e Agar. Ela recebe alguns mantimentos, alguma coisa, e vai embora caminhando no deserto. Só que o alimento acaba, a água também, e o deserto é muito grande, eles não conseguem chegar a cidade alguma. Então Agar se desespera e ela já espera a morte, coloca o filho um pouco mais distante para poder não sofrer tanto, né, de ver o seu filho morrendo também de fome e sede, e ela se coloca em outro lugar, ali também chorando. E é nessa hora, esse momento que é o momento oportuno para Deus agir, o Senhor vem e age. O Senhor faz promessa a Agar e diz que Ismael vai ser pai de muitas nações. E de fato se tornou pai de muitas nações. E Deus provê ali para eles o que eles precisavam para que eles não morressem. Deus veio em tempo oportuno para Agar. Da mesma forma, Deus veio em tempo oportuno para Ló. Ló ele morava numa cidade chamada Sodoma, onde vai ser destruída por Deus por conta da multidão de pecados que existe naquela cidade. E aí quando os dois anjos de Deus que vão destruir a cidade entram em Sodoma, eles se deparam com Ló. E eles têm misericórdia de Ló. E agem de forma oportuna na vida de Ló e de suas filhas, salvando elas daquela destruição toda. Quantas vezes você pode testemunhar de Deus ter agido em momento oportuno? O momento oportuno é o próprio Deus que escolhe, Ele que sabe o momento. E nós temos que somente confiar nele, ter essa esperança nele e aguardar nele, porque no tempo oportuno o socorro virá. É isso que o texto nos dá a certeza. E é nisso que devemos confiar. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei qual é a ajuda, o socorro que você está precisando. O que o nosso texto quer que você compreenda é que você pode chegar-se confiadamente num trono que é da graça. E ao chegar no trono da graça, você vai contar com a compaixão de um Cristo que também padeceu todas as mazelas que nós padecemos e por conta disso ele tem compaixão de nós. E vai encontrar também no trono da graça o Senhor misericordioso. Aquele do Salmo 103:8 que diz lá, o Senhor misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Se você se achega ousadamente, confiadamente, num trono que é da graça, né, e vai receber misericórdia do Senhor, espere, porque no tempo oportuno o socorro virá. Disso eu tenho total certeza. E vamos orar agora, para que Deus esteja realmente trazendo essa confiança, essa ousadia ao seu coração. Não para que você fique de forma orgulhosa, não que você chegue lá, não é? De forma pretensiosa, ditando para Deus o que ele deve fazer. Não, você vai chegar com reverência, com humildade, mas vai chegar com muita confiança no trono da graça e encontrar a misericórdia do Senhor. Vamos orar por isso. Senhor Deus e Pai querido, cada um de nós, Deus, passamos por muitas dificuldades. Sofrimento nos bate sempre à porta. Às vezes temos causas, ó Deus, para resolver que está fora do nosso controle. E nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor, nesses momentos. Por isso, Senhor, Tu colocou esse texto também nas Tuas Sagradas Escrituras para nos ensinar que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho através do seu sangue. E nós podemos nos aproximar desse santuário, adentrar o santuário, nos ajoelhar diante do trono que não é qualquer trono, é o trono da graça. Nós podemos fazer isso. Tão somente, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, Senhor, em Ti. E nos dá, Senhor, a paciência e a esperança para que no tempo oportuno, Senhor, essa misericórdia, essa compaixão
ela seja real nas nossas vidas, agindo a nosso favor. Nos dê essa força, essa confiança, Senhor, que tanto precisamos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão e minha irmã, que a graça e a misericórdia, Senhor, alcance a vida do meu irmão e da minha irmã. Que a graça e a misericórdia derrame sobre a casa do meu irmão e da minha irmã, Senhor. E que em tudo eles tenham, Senhor, sustento e abundância. Que em tudo eles prosperem, Senhor. Que em tudo eles vejam a Tua mão poderosa agindo, Senhor, a favor deles. Abençoa mesmo, Pai. Seja na saúde, seja no emprego, seja numa causa, uma dificuldade que eles estão passando. Eu não sei, Senhor, qual é a tribulação, qual é a dificuldade, qual é o sofrimento que meu irmão e minha irmã estão passando. E às vezes, Senhor Deus, não é nem sofrimento, é alguma coisa somente, Senhor Deus, que eles gostariam de realizar, de fazer, mas eles não têm, às vezes, Senhor, os recursos para isso, a capacidade para isso. E eles contam contigo também para agir, Pai. Então abençoa, Senhor, todos, em nome de Jesus. E derrama sobre cada um, Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu amor e as consolações do Espírito Santo seja abundante na vida do meu irmão e da minha irmã, desde agora e para sempre, ó Pai. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou seguir sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora